Ai, ai. Vamos lá, hein? Mais uma, 125, questão de física. Acertaram essa? O incômodo mencionado pelo personagem da tirinha deve ser o fato de que em dias úmidos considera a tirinha. Na situação em que a temperatura do ambiente é inferior à temperatura corporal dos personagens, o que a gente vai ter? Tá quente hoje, né? É mesmo. Mas o que me incomoda mesmo é a umidade. Você não gosta da umidade? Não mesmo. Então, salta correndo. E ele diz ali, né? O incômodo mencionado ali em dias úmidos se deve ao quê? Perceba o seguinte, quando a gente tem um dia quente, tá? Um dia quente, o objetivo do nosso corpo é manter a homeostase. Homeostase. Para manter a homeostase, ele tem que regular a temperatura corporal. Regular a temperatura corporal. Uma das formas de regular a temperatura corporal é através do suor. Então imagine que aqui você tem ali a sua mão, né? Aqui você tem a sua mão. Quando você começa a eliminar gotículas de água, né? Você começa aqui a eliminar águas, o que vai acontecer? A água, a temperatura, né? Por um processo ali de condução, né? Que pode acontecer por condução e tudo mais. Para evaporar essa água, eu preciso absorver calor. Essa água absorve calor do meio externo ou do seu corpo? Do seu corpo, porque eu quero reduzir a sua temperatura corporal. Para reduzir essa temperatura corporal, a água ela vai roubar calor dessa superfície, evaporando. Então, essa água, ela vai evaporar, tá certo? É isso que acontece quando eu tenho ali um dia onde aqui está mais frio, digamos assim, ou um dia onde está quente, mas o meu corpo está mais quente do que o meio externo, tá certo? Então, aqui tá quente, tá? Só que eu tenho um dia mais seco, por exemplo, né? E acaba que aqui na minha temperatura, eu tô levando demais a temperatura do meu suor. Então, eu tô emitindo aqui gotículas de água, esse suor vai roubar a temperatura da minha pele e me ajuda a resfriar, tá? Beleza? Tranquilidade até aqui? O problema é quando eu tenho um dia úmido. Porque quando eu tenho um dia úmido, tá? Eu vou ter uma dificuldade, tá? Quando eu tenho um dia mais úmido, tá? Eu vou ter uma dificuldade em evaporar essa água. Dificuldade em evaporar a água. Que água, Renato? A água do meio ambiente? Não, a água do seu suor. E como você tem uma dificuldade em evaporar a água do suor, você tem uma sensação de que está mais quente. Você está suando e isso não está regulando. Porque ao invés de você suar ali, né, e evaporar, você começa a ficar molhado. Só que aí você fica naquela sensação de extremo abafo, né? Porque você está todo molhado e essa água não evapora, está cheio de suor, etc. Porque o dia está úmido. Em várias regiões do planeta, isso acontece, né? Do planeta não, no Brasil também acontece bastante isso. Agora a explicação que a gente vai para as alternativas é: o incômodo mencionado pelo personagem da tirinha deve ser o fato de que em dias úmidos, letra A temperatura do vapor da água presente no ar é alta? Não. Não tem a ver com a temperatura de vapor, não tem a ver com a temperatura de ebulição, tem a ver com a dificuldade entre as trocas. Eu tenho um meio onde tem maior umidade atmosférica e isso dificulta a evaporação da água, tá? Por quê? Porque imagine que essa gota de água, ela tem que roubar calor no meu braço. Eu quero que ela roube calor aqui do meu corpo, certo? Eu quero que ela roube calor do meu corpo. Só que, quando eu tenho um dia úmido e um dia mais quente, acaba que essa água vai ter dificuldade de entrar em estado de evaporação, porque em volta dela está quente ali também. Então ela não consegue evaporar de forma muito adequada. Ela se mantém no seu estado líquido. Você se mantém molhado. Entende? E aí você não consegue evaporar e acaba que você tem uma sensação sensação térmica maior, tá? O suor apresenta maior dificuldade de evaporar do corpo? Sim. Como o suor apresenta maior dificuldade de evaporar do corpo, nós temos uma maior sensação térmica, né? Aumenta ali a sensação térmica, né? Como a água não evapora, essa água tá roubando calor, ela se mantém ali aquele suor no corpo, tá? A taxa de absorção de radiação do corpo, não, radiação é radiação emitida do sol. Não está dizendo que a radiação do sol você vai absorver mais calor, tá errado. O ar torna-se um mau condutor e dificulta o processo de liberação. Tanto o ar úmido ou seco, ele é mau condutor, tá? O ar sempre é mau condutor, então não depende de condução. Aqui é o processo de irradiação de calor, tá certo? Não é condução. O corpo irradia calor, não conduz, tá? Não é ideia de condução, não tem nada tocando ali você, tá? É uma ideia de irradiação de calor. Esse processo de irradiação que fica dificuldade. A água evaporar é um processo de irradiação de calor e não de condução, tá? Então cuidado. Letra E. O vapor d'água presente no ar condensa-se ao entrar em contato da pele? Claro que não, porque o processo de condensação acontece quando
a água do ar, ou seja, a umidade do ar, toque uma superfície fria, como acontece no copo. Sabe quando o copo ele tá suando ali, né? Quando o copo tá escorrendo ali, ou seja, tá condensando, o que acontece? O copo tá gelado. Quando vem a umidade, ela bate no copo, condensa e aí aquele copo fica suado. Você não está mais frio do que o ambiente, você está mais quente que o ambiente, tá? É essa a lógica. E aí dentro disso, não faz sentido a água bater em você e condensar. Não é isso que vai acontecer, você está mais quente. O que não acontece no processo de condensação, porque daí eu estaria dizendo que a sua pele está fria, aí a água bate em você e condensa. Não é isso que acontece, tá? De boa? Seguimos aí em questão 126. Nossas últimas 10 questõezinhas aí da prova, hein? Tá de boa, né? 3 horas e 59, já fizemos quase 6 horas de prova. Deixa eu pegar uma águazinha aí. Respira aí, vou pegar uma águazinha, deixa o like, eu já volto, hein? Vou pegar uma águazinha, eu já volto aí. Vamos fazer as últimas 10 questões numa paulada só, tá? Coloca aí, ó, time. Vou colocar aqui, ó, time de 20 segundos. 20 segundos. Beleza? Pega uma água. Dezenove, 20. Vamos lá? Bora. Ai, ai. Feito? Foi o nosso timer? Vamos lá para a finaleira da prova, hein? Vamos lá. (44 segundos, vou ter que melhorar, né? Vamos lá, questão 126. O que questão 126 vai dizer, né? Lembrando que amanhã nós temos aula de humanas na parte da noite, 6 horas da tarde. E à tarde, se vocês quiserem, a gente pode fazer também live de revisão, tá? Não tem nenhum tema definido, mas dependendo a gente pode fazer alguma live de revisão amanhã à tarde, né? De algum conteúdo. Ou até amanhã de manhã. Estou pensando em fazer amanhã de manhã uma revisão, colocar o José para fazer revisão de geometria. Vocês topam? Vocês preferem? Amanhã de manhã, revisão de geometria, 9 horas da manhã? O que vocês acham? Ou prefere algum outro tema? Amanhã, 9 horas, revisão de geometria plana? Pode ser? Vou combinar com o José. Amanhã, então, de manhã, a gente faz 9 horas da manhã uma revisão de geometria plana aí, tá? Vai ser de manhã daí, provavelmente, tá? Porque à tarde, a princípio, ele tem aula. Deixa eu ver quantos likes vocês têm aí, tá? Bom, vai depender aí do nosso combinado, né? Deixa eu ver quantos likes tá na nossa live aí, na nossa finaleira, as últimas 10 questões. Bom, vamos fazer um combinado aí, tá? Vai depender de vocês. Quando a gente finalizar essa live, você deixar um comentário, tá? Então, volta aqui depois, vê depois ali, deixar um comentário, deixar um hypezinho aí, tá? Pra gente poder fazer amanhã. Quem sabe amanhã nós temos aula de manhã, então 9 horas de geometria plana aí com o José, tá? De matemática com vocês. À noite a gente já tem humanas, tá certo? E dependendo da tarde a gente puxa mais uma. Se vocês quiserem, dependendo, 2 horas da tarde dá pra fazer alguma revisãozinha aí, tá? Aí só depende de vocês. Aguentam? 3 lives no dia? Ih, rapaz, hein? 3 lives no dia, vamos ver, hein? Vai depender de vocês. Bater aí a meta de like e comentário, hein? Pô, vocês têm que comentar em todas as lives. Ah, Renato, eu não aguento, comenta a mesma coisa. Comenta a mesma coisa, filho, não tem problema. Comenta a mesma coisa em todas as lives. Mas tem que comentar, tem que deixar o hype. Deixa 10, 20 comentários. Impulsiona, filho. É o teu mentor, tá? É o teu mentor, tem que elevar o nível. Fechado? Vamos lá, hein? Olha só, questão 126. Vamos pra gente aprofundar.